Que bom que é vir em sua casa, comer e beber guaraná. Eu só sei essa versão, Amadinha, eu não sei nem a verdadeira, mas qual é essa música? Não, não é minha estranha, não sei qual é. Que não. bom que é vir em sua casa, comer e beber guaraná. Eu só sei dessa versão porque meu filho cantava essa música quando ele tinha 8 anos de idade. Eu não sei nem como é verdadeira, mas isso diz respeito aí na igreja, né? É aí na igreja. Ah, tá. É, que bom que é vir na sua casa, Deus, para te louvar. Não sei a letra mais, nem quero saber dessa porcaria. Mas o certo, amada, é que hoje nós estamos aqui para falar sobre a igreja. Certo. E o assunto sobre a igreja, ele não é um assunto vasto, que você tenha que esmiuçar tanto, entende? É verdade. Em que você tenha que explicar muito. Não precisa explicar tanto sobre o que é a igreja verdadeiramente. Só que alguma coisa repetida na sua mente diversas vezes é como se pegasse uma planta de raízes profundas e se colocasse entre essas raízes lá dentro mesmo do solo, em grande profundidade. Então, na hora de arrancar essa árvore, a raiz fica presa. Já estava muito tempo ali, já tomou todo o espaço, né? Já dominou Já a dominou mente. tudo. Essa raiz, amada, essa árvore está presa na mente. Sim. E ela já Cauterizou. cauterizou. Ela drenou, secou. Sabe? Secou o líquido. solo. Secou. O solo está agora infértil. Porque essa raiz profunda deste conhecimento equivocado do que é a igreja, ela tomou para ela as forças. Você sabe que as raízes, né, que extraem as forças do solo para a planta. Essa planta, amada, chama-se sistema religioso. Sistema religioso. E hoje nós vamos aqui, amada, pegar um machado bem forte e vamos colocar na mão das pessoas, Sim. para que elas venham, cada uma, no seu próprio entendimento, né, no seu próprio espírito, que ela venha agora jogar por terra essa árvore, Sim. tirando essa raiz, Mas não só cortar, Da assim, igreja. superficial, mas A raiz. arrancar tudo a raiz. a raiz. É para cortar a raiz, tirar fora. Porque a raiz sozinha, sem o caule, ela não vai viver. Então tem que cortar a raiz. E por que eu falo que é a raiz, amada? Porque tira-se o templo, a igreja. O que será desses homens que hoje estão iludindo o povo? E você consegue imaginar, apenas a efeito de informação, não crucificando ninguém, mas você consegue imaginar um bispo Macedo sem igreja? Não. Mas nós conseguimos visualizar um Pedro sem um templo, sem uma denominação. Conseguimos visualizar um Shaul Paulo sem templo, sem denominação. E tantos outros apóstolos, inclusive o próprio Salvador, que não tinha templo e nem denominação. Não. Mas acaso conseguimos visualizar um Valdomiro sem templo? Sim, Amaro, pode falar. Então, complementando, não só, né, eles do Novo Testamento, como todos os grandes homens do Velho Testamento. Imagine Jeremias sem um templo. Uhum. É bem possível. Jeremias, inclusive, pregou contra o templo. Isso. Está bem claro, ele fala, o Criador do céu e da terra me enviou para pregar contra este templo, contra este lugar e contra este povo. Contra a ação deste povo, no Sim. caso. Não é verdade? É Está verdade. escrito isso bem claro lá na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Então, amada, o que nós estamos dizendo aqui, se você não pegou o fio da meada, é que esse assunto sobre igreja, ele não é um assunto muito complexo, é simples. Mas como houveram repetições da mesma mentira, então ele criou raízes profundas no imaginário, na mente das pessoas. E nós vamos agora, com esse trabalho, colocar na sua mão um machado, para que você corte essa raiz. Jeremias denunciou assim, vocês dizem, templo do Senhor é este. Templo do Senhor é este. Templo do Senhor é este. Repara para ver, amada, repetidamente. Então, quando se repete muito que a igreja, o templo, né, é de Deus, a pessoa acaba acreditando. Existe um fator na nossa mente, amada, existe um fator na mente humana que ele é uma das ferramentas mais incríveis que o Criador deu. Chama-se a associação. A nossa mente é associativa. Tá certo? Certo. Então, ela associa as coisas.
Quando, por exemplo, você repete muitas vezes uma certa palavra, é comum a pessoa agora sempre ligar essa palavra à palavra que vem logo após. Sim. Isso acontece com palavras e até mesmo, amada, com sílabas. Por exemplo, aquela velha brincadeira. O pai da Mônica teve 5 filhos. 5. O pai de quem? Da Mônica. Da Mônica. 5. Lalá, Lelé, Lili, Loló e... É Lulu, né? A mente associativa vai dizer Lulu. Sim. Porque sempre ouvimos depois de Lalá, Lelé, Lili, Loló, ouvimos Lulu. Exato. Mas nesse caso a pessoa não parou para perceber o início da conversa. O pai de quem? Da Mônica. Da Mônica. Se ele é pai da Mônica e a Mônica, consequentemente, é uma das filhas, sobraram só 4. Exato. Então ele tem como filha Lalá, Lelé, Lili, Loló e Mônica. É. Mas a mente é associativa. E a mente sendo associativa, nós jamais vamos perceber que se trata de Mônica nesse caso. Porque já está repetido muitas vezes Lalá, Lelé, Lili, Loló e Lulu na nossa cabeça. Isso é um exemplo, amada, do potencial nosso de pensamento. O potencial nosso de ajuntar as coisas na nossa mente, de associar. Então a mente associativa agora associa. O sistema Illuminati usa isso direto. O sistema Illuminati usa essa capacidade nossa para nos envolver na Matrix cada vez mais o tempo todo. E também o processo religioso, que faz parte do processo Illuminati, não poderia ser diferente. Ele também procura nos levar a entendimentos errados através da repetição. Só para ilustrar mais isso, amada, eu vou dar mais 2 exemplos para as pessoas brincarem com as crianças em casa. Você pode chegar para o teu filho e falar assim, ou para a tua filha, né, de 8, 9, 10 anos de idade, na pré-adolescência, e dizer, repete comigo, ema, 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 ema. Aquele animal que tem na floresta, o nome dele é o quê? É ema? É lema? É vema? Não, é ema, tem certeza que é ema, e mostra a foto, né? É ema. E vai repetindo, então repete comigo, ema, 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 ema. E no estalo, que cor é a parte branca do ovo? Quando você perguntar isso para a criança, ela vai responder a gema. Entende? Porque na mente dela está a ema, que é uma concordância, não... Quando é rima, né? É uma rima de gema. Então, qual é a parte branca do ovo? Não a cor, né? Que você falou a cor. Qual a parte branca do ovo? Qual a parte branca do ovo? Seria clara, mas vai dizer a gema. Outra dessas que eu falei que ia falar 2 é o calombo. Quando o marimbondo te morde, o que nasce? É um colombo ou um calombo? Não, é um calombo, não é um colombo. A pessoa vai responder. Aí você pode até dizer que se você bater na cabeça, nascer aquele galo, aquilo ali, aquele galo que nasce ali, é um colombo ou um calombo? E vai nessa de calombo e colombo, e vai levando a pessoa a ficar na mente com calombo e calombo. Aí você pergunta, quem descobriu o Brasil? E a resposta é? Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo. Pode fazer isso aí que vai dar certo, você vai perceber. Porque a mente é associativa. Isso mesmo. Você já associou líquido a coisa de beber, de tomar. Sim. Né? Quando você fala em líquido, você fala, vou beber, ingerir. Então você fala, o que é branco? Não é líquido, mas serve para beber. Ah, não sabe o que é, mas é o talco, porque serve por beber, que a palavra é a mesma, beber. Mas a mente está associando a beber e ingerir. Então, deu para mostrar para você que a mente nossa é associativa. Então, amadinha, agora podemos ir para a igreja. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. É bonita essa igreja, amada? Hoje eu já não acho, né? Mas tem quem possa achar essa igreja bonita, né, amada? Né? Então, olha aí, essa aí é uma igreja típica, né? Quando você fala em igreja, a mente associativa te liga a quem? A quê? Templo? Ali, ó. Isso, Se você está em qualquer lugar e fala, eu vou à igreja, poxa, eu vou à igreja, a pessoa na mente já floreia a igreja. Isso. Já forma na ideia da pessoa a igreja, e é essa a ideia. Embora hoje, a gente sabe que a igreja pode ser um galpão, pode ser uma loja, pode ser uma garagem, até um quarto de uma casa. Porque hoje o protestantismo difundiu essa ideia de igreja, né? Isso. Pode ser até um templo maçônico, como são os templos da Universal. Né? Mas o que está na cabeça das pessoas é que a associação que se faz hoje é que igreja, independente de ser qualquer uma dessas coisas que você falou, é algo construído. É uma construção. É uma construção feita pelo homem para Deus. Para Deus. O homem fez aquilo ali porque ali é a casa de Deus agora, foi consagrado a Deus, e ali Deus agora é que aparece ali uma vez ou outra ali na hora do culto.
Eu acho que a mentalidade é essa. Ou então Deus está lá o tempo todo, eu não sei bem qual é essa visão. Mas, de qualquer forma, é que aquilo ali que você está vendo é a casa de Deus. Essa é a visão, né? Então, amada, nós estamos usando aqui essa imagem da igreja porque essa imagem é clássica. É. Se você perguntar a uma criança de 2 anos de idade, mostra para ela uma imagem, por exemplo, uma laranja, ela vai falar, uma laranja. Mostra uma imagem, uma cadeira, vai, uma cadeira. Sim. Você mostra essa imagem, ela vai falar, é uma... Igreja. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, na mente associativa, né, isso é igreja. Até na escola a gente aprende muito sobre isso, né? Aparece logo nos livros didáticos, lá, igrejinha, lá, Igrejinha, igreja. cidadezinha do... Na cidade sempre tem uma igrejinha nela. É difícil você ver um desenho, um livro que tem uma cidadezinha que não tem uma igreja, né? Então a igreja é isso aí. Não tem como tirar. Correto. Essa é a raiz. A raiz. O machado será colocado na mão da pessoa que está assistindo. Sim. Não é nós que vamos arrancar essa raiz. Não temos poder para isso. Não. É cada pessoa em si, né? Nós queremos, amado, que até o final desse DVD você compreenda realmente o que é igreja que está na sua mente. Não esquenta se o termo está blasfemado, quem já sabe. Não esquenta com isso agora. É cedo. Vamos acompanhando o raciocínio. Né, amada? Correto. Mas o certo é esse. Nós estamos usando, então, esta imagem que você está vendo de uma igreja básica, né? Uma igreja tradicional, antiga, para que neste trabalho seja a imagem de igreja que nós temos na nossa mente. Porque certamente, como já dissemos, qualquer criança que vê essa foto vai dizer, não pai, não mãe, não meu tio, minha irmã, isso aqui é uma igreja. Não é verdade? Então, essa vai ser a igreja que nós vamos usar para a gente compreender o que é realmente igreja. E eu espero que você preste bastante atenção. Eu espero que você não desvie neste momento a sua atenção para outra coisa e te peço que se você tiver algo para fazer mais importante, não estou de ironia, é claro, porque a nossa vida tem que seguir, né? Mas você faça isso que é mais importante agora e em outro momento continue assistindo a este vídeo. Amadinha, geralmente as pessoas nem entendem, porque já nasceram na sociedade praticando assim, que esse local que nós estamos vendo é para isso que nós vimos aí, para o pessoal dançar, para o pessoal cantar, né? Cultuar. Para louvar, para cultuar, e até mesmo fazer hoje em dia umas palhaçadas, né? Ficar pulando, rodando ali, porque o povo gosta de se... né? O nosso corpo, amada, ele é assim com a alma, né? Isso. Nós sabemos disso, o corpo e a alma são assim, ó, um em carne. Então, quando a pessoa está num local que tem liberdade para cantar, para rebolar, para pular, né? É. Ainda mais o povo fica com isso reprimido. Fica reprimido. Não pode ir para um nightclub, não pode ir para um forró, para uma gafieira, né? Não pode ir para um baile, não pode ir para um funk, não pode nem mesmo sentar numa mesa de um bar e ouvir um violão e voz. É, algo tão gostoso. A não ser que tenha lá um rótulo, gospel. Aí pode. É, Casa Noturna Adonai. O diretor é evangélico, então aí vai. Aí ele vai tocar umas blasfêmias ali contra o Criador, mas pode. Agora, se for um chão de giz, uma música de piano e barro, uma musiquinha, né, tradicional de que se ouve nesses lugares, né, uma música que fala de amor, de carinho, de alguma coisa, não pode. É do mundo. Então, quando eles chegam dentro de um local desse aqui que você está vendo, da igreja, e ali tem liberdade para adorar a Deus, adore, aí todo mundo vai querer pular, sambar, porque a alma é doida para fazer. Vai extravasar, né? Aquilo que está loucura. reprimido vai extravasar, vai colocar tudo para fora. Para fora. Então, é o que nós vimos aí, né? E que é uma prática, vamos dizer assim, comum, corriqueira nesses lugares. Mas isso é aquilo que está escrito aqui para que a gente faça? É o que nós vamos hoje nesse DVD conhecer. Vamos sobre a igreja. Já vimos então, amado, eu quero pedir a você que está assistindo, que utilize da sua ferramenta de pensamento, que é o cérebro, que o Criador te deu e te fez diferente dos demais animais, para que você raciocine, para que você procure entender o que está verdadeiramente na Escritura. Quando nós lemos Ageu, amada, o profeta Ageu falou isso. Use do seu entendimento, que você tem capacidade no cérebro, para você analisar essas palavras. Naquele contexto ali que ele falou, do próprio templo, né? Ah, sim. Foi até do templo que ele falava, né? Do verdadeiro templo,
igreja do Criador verdadeiro. Certo. Então, quer dizer, eu penso que agora faz necessário também, ou que não seja necessário, mas oportuno, de se falar como Ageu falou. Use o teu raciocínio. Use o que o Criador te deu em diferença aos outros animais que Ele criou. A capacidade de raciocinar para que você agora consiga compreender. Ou deixe o Espírito da verdade, né? O Espírito Santo do Pai, para você, a compreensão verdadeira das coisas dele, agora assumir o seu lugar no seu cérebro, que não é um cérebro de repetir. Olha, pai, eu estou vendo, papai, o senhor me perguntou o que é aquilo ali é uma igreja. Por quê? Porque a criança está repetindo o que aprendeu no sistema Illuminati. Com certeza. E não só a criança, mas adultos, velhos, todo mundo fica repetindo. Mas a partir de agora e hoje, nós vamos aqui, ó, no Espírito Santo do Criador, o entendimento correto das coisas do Pai para nós, vamos ler aqui e vamos entender do jeito que está escrito, né, amada? E vamos acompanhar os fatos para que a gente possa, então, saber realmente o que é igreja e o que não é igreja. Mas, por hora, nós não estamos indo do A para o Z, porque do A para o Z, neste contexto, foi um caminho traçado por eles errôneo. Nós vamos agora do Z para o A. Então, por enquanto, tenha na sua mente, isso aqui é a igreja. Neste momento do trabalho que está começando, tenha na sua mente. Essa imagem é a igreja, e essa imagem que é a igreja representa o que você conhece por igreja, por templo. Como a casa de Deus. Como a casa de Deus, o local de oração, o local de santidade, tudo que você sabe a respeito desse artefato, dessa construção. Tá certo, amada? Sim. Mantenha isso na sua mente, neste início, para que você possa compreender. Aqui nessa igreja nós então representamos, por exemplo, o panteão, né, maçônico, que é a arquitetura da Igreja Universal. É um panteão feito por Adriano a todos os deuses. Sim. Por isso que é universal para todos os deuses, não é verdade? Então contemple aqui nessa igrejinha o que seria universal, a do Valdomiro, a do RR, a do Silas, a do Manuel Ferreira, de todos quantos você conhecer do processo religioso. Todos. Mesmo que seja uma lojinha aqui, uma do Davi Miranda, uma lojinha simples, uma garagemzinha que alguém alugou para ele, ali naquele bairro pobre ou rico, não importa. Embora esta seja uma igreja católica, mas é a mãe das protestantes. É tudo a mesma coisa. Só tem não faz isso diferença. também. Essa parece ser católica, ela tem uma cruz ali. Porque... Tá bem para parecer com a católica. Talvez seja realmente uma católica. Eu queria até que seja assim, minha amada, igual você. Mas não importa, vamos dizer. Aqui está representado o que você hoje entende como igreja. Naquele lá, lé, li, ló, Mônica. Má, mé, mi, mó, Mônica. Vá, vé, vi, vó, Mônica. E não vu. Tá certo? Então vamos lá. Igreja, essa imagem aqui representando todas. Vamos seguir em frente, amadinha, porque eu creio que nós vamos agora começar a ver na Escritura, e isso é muito importante, né? Sim. Amadinha, vamos deixar agora a igrejinha naquele cantinho ali. Vamos. Pra gente não esquecer dela. Sim. Tá certo? Correto. Vamos seguir aqui com o nosso estudo sobre a igreja, mas nós vamos mantê-la ali naquele cantinho. Sim. Para que a gente não se esqueça dela. E vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Amada, quem falou essas palavras? Davi, né? Davi. Você, quando era evangélica, já ouviu o pastor repetir essa palavra na igreja? Já. Quando o pastor repetia essa palavra na igreja, ele se referia à casa do Senhor como o quê? Como templo. Como o próprio templo ali, não é isso? Como a casa do Senhor da qual a gente fazia parte. Da igreja lá, no caso? Da igreja lá, no caso. Entendi, amada. Então você veja, meu amado, que está assistindo, que esse texto sempre foi usado para dizer assim, tipo, né? Irmãos, é bom estar aqui na casa do Senhor, no dia do Senhor, que é domingo, porque até Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bom, né, irmãos? Davi se alegrava ao ir à casa do Senhor, e você também deve se alegrar em vir à casa do Senhor. Então, vamos juntos ler mais uma vez esse Salmo 122, verso 1. Todos juntos, irmãos, repitam. Aí você é irmã, tá? Vamos lá. Vamos, Adinho, vamos repetir. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lavagem cerebral. Com certeza. E aí o povo agora está enraizado. A casa do Senhor é a igreja, não tem dúvida disso, porque até Davi falou. Exato. E eu pergunto, será? Será? Vamos seguir em frente, amada? Nós separamos aqui apenas 3 textos
Sim. para não se prolongar muito, porque verdade. até no início nós dissemos que é simples. Né? É. Não é algo assim complexo para entender. Então, apenas 3 textos. Vamos para o próximo texto aqui descrito, amada. Leia, por favor, minha rica. A palavra que da parte do Senhor, né, como está ali, veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize. Né, aí, Jeremias 7, 1, 8. Beleza. Então, olha bem, outro texto que o pastor pode, né, usar lá na igreja e dizer, olha aqui, ó, a palavra da parte do Senhor que veio até o profeta Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor. Põe-te à porta da casa. Da casa do Senhor. O pastor vai dizer: põe-te à porta da igreja. Sim, e proclama ali essa palavra e diz, né? Vai dizer o que na porta da igreja? A igrejinha está lá em cima, né, amada? Está lá em cima. Olha ela lá, nós sabemos o que é uma igreja. Sim. A palavra, essa igrejinha está lá em cima, amada, para mostrar que ela está na nossa mente, essa visão de igreja. Está enraizada. É isso aí. É isso que você tem que perceber aqui comigo, meu amado. A igrejinha que nós mantemos ali em cima, ela está ali até agora, porque é essa imagem de igreja, um local para se reunir, para orar, para cantar, um local para louvar o Senhor, a casa dele, um local que a gente tem que se alegrar em lá, para que você lembre, né, que é isso que está na sua mente. Aí a palavra da parte do Senhor que veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz. Beleza? Correto. Vamos para um terceiro texto, amada. Esse aqui é clássico, amada. Clássico. Esse aqui talvez seja o mais repetido, juntamente com Alegreme, quando me disseram vamos à casa do Senhor. Se não é o mais repetido, é um deles. Vamos ler, amada? E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. João 2,16. E disse aos que vendiam pombos: tiram daqui esses pombos, não faça da igreja do meu pai casa de comércio. Não é isso? Sim. Não faça do templo morada do meu pai casa de comércio. Isso. Não faça deste templo casa de comércio. Não faça dessa construção. Desta construção que aqui está, que demorou 46 anos para ser construída, né? Que é assim que está lá, não faça dela casa de comércio. Amada, quando o pastor fala isso, eu penso, qual pessoa vai ver esta casa do meu pai como outra coisa e não o templo? Qual pessoa? A mente associativa. Isso já foi algo repetido. Que está escrito, né? Você vê, amada, não tem como contestar. É a palavra, é bíblico, está escrito. Bíblico, é. Então, meu amado, quando você é levado a crer que é bíblico, que está escrito, não tem como contestar, e tal, e ele te mostra um fragmento do que está escrito. Esse é o problema. Quando ele te mostra um fragmento, um pedacinho, um versículo do que está escrito, você vai ser iludido facilmente. Porque para eles não é interessante mostrar tudo, mas só um pedacinho. Se mostrar tudo, a casa cai. Cai. A casa, literalmente. Literalmente. A casa de pedra deles. Vai a pique. Então, meu amado, vamos lá. São 3 textos para a gente fazer uma análise. Certo. E nós vamos ver que a igreja que está ali em cima, tá certo? Que parece estar associada a esses textos. A estes textos. Nós vamos ver realmente se vai estar ou não. Está ou não. Quando você souber se está ou não, será o machado que vai estar na sua mão. Correto. Cabe a você decidir. Corta a raiz. Ou Definitivamente. Ou deixa a planta crescer cada vez mais. Exato. Só vai crescendo, viu? A planta não para. Se não cortar a raiz, ela vai crescendo. E é nociva. Ah, é venenosa. É venenosa. Essa planta não é planta de bons frutos nem de sombra. É planta de espinheiro. Como está na escritura. Exato. Fica debaixo de mim, mas se der uma saidinha para ali, eu te taco fogo em cima do rabo. É assim que eles falam, amado. Exato. Esse Deus que eles pregam, se a pessoa sair da igreja desse Deus, Amaldiçoa. aí a pessoa está amaldiçoada. Aí a pessoa agora vai ter problemas na vida. E eles vão dizer, você está tendo problemas justamente porque você saiu da presença de Deus. Do Deus deles que mora naquele tempo. E outra coisa que eu percebi... Esse é o espinheiro que está lá em Abimeleque. Você falando isso aí que eles amaldiçoam e acontece isso mesmo, eu percebi que até nisso eles são iguais à mãe deles. Porque a mãe deles excomungam. Excomunga. E eles amaldiçoam. Eles são filhos, eles amaldiçoam. Então, meu amado, essa coisa de ficar debaixo do espinheiro é coisa de Abimeleque. Não é coisa de Jotão, homem que temia o Criador e denunciou isso. Não. O nosso Criador, ele permanece fiel, mesmo a pessoa sendo infiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. É esse que nós confiamos, é o pai, não o padrasto. Né? É o marido, não o amante.
E disse aos que vendiam pombo: tira daqui esses pombos, não faça da igreja do meu pai, do templo do meu pai, desta construção de alvenaria, casa de comércio. João 2,16, ninguém tem dúvida. Não. Dando sequência, então, vamos agora dar uma olhada melhor na primeira... Não é verdade? Na primeira exposição do texto aqui da palavra. Vamos dar uma olhada melhor, amada, porque nós já ouvimos muitas vezes o pastor, quando quer enaltecer os valores, que ele mesmo coloca valores, em a pessoa caminhar de casa, num caminho físico até o templo, ele diz: irmãos, tem que vir na igreja, porque até o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando Davi era criança, era levado à igreja, até já ouvi isso. Quando Davi era criança, ele era levado à igreja e ele se alegrava de estar na presença de Deus, na casa do Senhor. Amado, eu já ouvi dizer isso, que Davi era criança e era levado para a igreja. Eles tiram isso da onde? Atrás da orelha? Não sei de onde, amado. Mas agora vai aqui aquilo que nós falamos no início do trabalho. A nossa mente, ela foi feita para raciocinar. HD que armazena e repete não é coisa que o Criador deixou para isso. Ele deixou o cérebro, igual o computador, para processar a informação. Então vamos analisar, meu amado. Você é racional. Quando Davi existiu, enquanto ele era vivo, criança, jovem, adulto e velho, existia o templo de Salomão? Não. Existia, então, a igreja, o templo, como você está vendo ali em cima? Não. Se não existia o templo de Salomão, como pôde Davi dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus? Porque na sua mente associativa, até porque o pastor já repetiu muitas vezes, o que está nela é que a casa do Senhor é a igreja, o templo. O templo. Mas se Davi estava vivo naquela época, e naquela época o texto da Escritura é claro e mostra que Salomão não havia ainda construído o templo, como poderia Davi, tá certo, amada? Como poderia Davi ter dito: vamos à casa do Senhor? Se referindo ao templo, né? Falando isso, referindo-se ao templo. Bem colocado, porque nós não estamos dizendo aqui que Davi não disse isso. Nós não estamos dizendo aqui que isso é mentira da Escritura. Não. Nós estamos dizendo aqui, vamos mostrar que Davi se referia a outra coisa. Outra coisa. Não era o que eles disseram. Não é o que nos ensinaram. Não é o que nos ensinaram e que nós repetimos várias vezes. Nós vamos colocar agora na mão da pessoa, amada, não o cabo inteiro do machado. É muita pretensão só com esse texto já colocar o machado na mão da pessoa. Certo. Vamos colocar um pedaço do cabo do machado na mão da pessoa. Porque ela vai ver agora se a casa do Senhor, na referência que Davi falou, era ou não o templo. E com isso também, meu amado, fica aqui um detalhe que eu tenho que te alertar. Se o seu pastor te enganou nisso, pergunta: será que é só nisso que ele te enganou? Dizendo que é uma coisa e é outra? Ou será que em algumas outras coisas, esse pastor do sistema religioso protestante, e o padre também, que não fica de fora, será que em mais alguma coisa eles estão te enganando? Quando nós vemos, amado, imagens de pessoas fazendo um culto num local chamado igreja, nós achamos a coisa mais normal do mundo, né? E mais certa a se fazer para Deus. Exatamente. Porque nós nascemos numa cultura ocidental que ela foi baseada, né, ou principiada dentro desta visão religiosa, né, implementada pela Igreja Católica. Então, é uma coisa comum. As pessoas estão ali dentro cantando, orando. Algumas na Igreja Católica colocando a mão na imagem, acendendo velas. Porque nós acostumamos a ver isso, mas à luz das Escrituras. Isso é normal, amado? Não é. Isso é coisa estranha. Muito estranho. Estranha ao Criador. Nós vamos ver direitinho. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De maneira nenhuma poderia Davi estar falando de um templo, como que você vê ali em cima. Não é verdade, amada? De maneira nenhuma poderia Davi estar falando de um prédio de alvenaria, porque na época dele ainda não existia. Ainda não tinha. Mas se ele não está falando disso, amado, e nós já agora temos a certeza que Davi não se referia a essa igreja que está no nosso imaginário, correto. Se nós já temos a percepção clara de que o pastor tem nos enganado neste aspecto,
A pergunta é, a que Davi se referia? É o que vamos ver. É o que vamos ver, meu amado. E é o que você já deveria ter visto se o seu pastor tivesse lido como a Escritura foi escrita. Sem capítulo, versículo, mas lido um trecho. Só que até hoje eu acho que ele nunca leu isso para você. Você vai ter a chance agora, tá? Olha que coisa incrível, né? Pela primeira vez, talvez, você tenha a chance de ler agora a parte toda para saber, né? A que Davi se referia. Se referia. Aí as pessoas perguntam, irmão Rubens, por que só agora no final dos tempos essas verdades são reveladas, se o mundo é mundo há 2000 anos? Muito bem observado. E só agora essas coisas vêm à tona, porque só agora, amado, existe tecnologia para mim chegar até você, para que outras pessoas também, além de mim, da minha amadinha, cheguem até você em grande escala. Isso mesmo. Porque se você sair falando de 1 a 1 para 1 a 1 na rua, você sabe que isso é difícil, as pessoas chamam até de louco. Sim. Mas quando você publica isso no meio de comunicação grande, que agora chegou ao nosso poder, os meios de comunicações anteriores foram todos manipulados, né, e controlados pelo processo. Tanto que você quer montar uma TV evangélica, não, já tem os programas evangélicos na TV. É uma rádio evangélica, não, já tem as rádios evangélicas. Você quer montar uma para mostrar a verdade, você não tem viabilidade. Você não vai ter grana para sustentar. Então esse processo que está aí movido por dinheiro, eles estão lá para poder te dar uma falsa realidade de que você tem alguém falando a verdade, mas é a mentira. Que tem alguém ali do lado de Deus falando as coisas de Deus. Sim, talvez de Deus, mas não do Criador. Né, amada? Então, amado, só agora, só neste momento, é que foi permitido, aí não vamos dizer, talvez o Criador tenha, né, permitido só agora, né, amada? Não vamos entrar nesse mérito, mas só agora efetivamente é que nós temos poder de comunicação para poder chegar até você com DVD, com vídeo, né, amada? Então agora nós podemos neste momento ler o Salmo. E eu tenho certeza que você já abriu sua Bíblia aí, muitos de vocês já leu até agora antes, que a curiosidade é muito grande. É, eu sou bem curiosa. E a sede também da verdade. Também. É não só a curiosidade, como a sede de saber a verdade, né, amada? É muita sede. Você vê, quando a gente associa essa palavra, né, sede de saber a verdade, a Escritura diz que a palavra é água, que nos limpa, Isso, né? Que nos purifica. Então é sede de conhecer a palavra mesmo. É incrível, né? Casa direitinho. Amados, vamos ler o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e ver do que Davi se referia, já que definitivamente Davi não se referia ao templo, nem à igreja. Vamos acompanhar. Vai, minha rica, por favor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que... Vamos devagarzinho, olha. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que ele está falando efetivamente do templo? Vamos lá. Os nossos pés estão dentro das tuas portas. Ó, igreja. Não. Não. Ó, Jerusalém. Opa, Madinha, já abriu um leque agora aqui na mente que nós já... Abriu já vislumbramos aqui algo fantástico. Davi já deu o nome aos bois. Deu. Alegrei-me quando me disseram, vamos a... Jerusalém. Jerusalém, foi o que Davi disse. Verdade. Tá certo, amada? Correto. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos a Jerusalém. Só que o pastor diz para você já há muito tempo, alegrei-me quando me disseram, vamos à igreja. Porque é isso que ele está querendo dizer. É exatamente. Ele transferiu, amada, por transferência de identidade, ele transferiu Jerusalém para a igreja dele. Sim. E ele está se referindo a dele. Sim. Efetivamente. Mesmo eles mostrando na Bíblia que era do templo que está escrito na Bíblia, mas hoje associa a gente a pensar que é todos os templos de pedra que existem por aí. E principalmente nesse caso específico daquele que está falando, a dele, claro. Né? Minha amadinha colocou bem, sabe por quê? Ele vai levar você a acreditar mentirosamente que Davi se referia ao templo de Salomão. Claro. Mas vai agora numa tentativa louca, insana, de associar o templo de Salomão à igreja dele. E cada um... E aí tem um detalhe. Ele não vai dizer assim, alegrei-me quando me disseram vamos ao Universal, se ele for do Valdomiro. Exato. Ele não vai dizer, alegrei-me quando me disseram vamos ao Valdomiro, se ele for do Macedo. Mas ele vai dizer, alegrei-me quando me disseram vamos à igreja, falando na mente das pessoas, no consciente dela, que é aquela dele. Então você vê, amado, que é um tanto a caminhar e outros tantos a mais para te pegar pela mão e te levar até o lamaçal do erro. Isso mesmo. Por que eu digo isso? Porque a Madinha abordou um tema aqui que não passaria pela minha mente agora
E eu fico agradecido ao Espírito do Pai, amado, que me dá esse entendimento e você buscado me clarear, né, com o teu entendimento. Imagina, amado. Primeiro, ele tem que fazer você ver uma mentira. Sim. De que alegrei-me quando me disseram vamos ao templo, à igreja. É. Agora, é um tanto que caminhou. Correto. Agora, ele vai ter que associar essa mentira, que seria ao templo, à igreja dele. Sim. A igreja protestante, evangélica, religiosa. Então, é outro tanto que ele tem que te convencer da mentira. Isso mesmo. Porque, beleza, vamos dizer que ele consiga convencer você, como conseguiu, né? De que alegrei-me quando me disseram vamos ao templo de Salomão. Uhum. Agora, como ele vai te convencer de que o templo de Salomão é a igreja dele? Como? O templo de Salomão foi destruído pelo próprio Criador, logo após a construção dele, alguns anos. Então, como agora ele vai associar o templo de Salomão à igreja dele? É pior ainda essa mentira. É. O que tem a ver o templo de Salomão com a igreja dele? Nós vamos ver, amado, que o templo de Salomão não tem nada a ver com igreja nenhuma, não é o mesmo modelo que está aí. Não é. Não é o mesmo formato, não é a mesma ideia do que está aí. É outra história, não é o modelo arquitetônico, não. Eu digo das práticas, são outras. É, principalmente as práticas, né? é. Modelo arquitetônico é o mínimo. É. É. E quem podia frequentar também, né? É, É tudo diferente. tudo diferente. Então vamos lá de novo ao texto, Amara? Pode Vamos. seguir agora, do comecinho, por favor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor. Vê que lá só ia, né, pessoal de Israel, as tribos também, do Senhor, os né? outros não iam. Até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Não tem templo. Tronos do juízo não é templo. Ali está a casa de Davi. Ali não tem o templo. É verdade. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. E dos templos de Jerusalém? Não vai ter prosperidade? É. Peraí, se nós estamos lendo o livro santo, a Bíblia, estamos lendo uma palavra inspirada por Deus, e a casa de Deus é o templo, por que Davi se esqueceu de mencionar o templo ali, amada? Algo tão importante, Não né? importante para esse povo. Aliás, Davi nasceu, Ah, cresceu, envelheceu, morreu e nunca foi numa igreja. nem sabia Nem que era sabia isso. que existia isso feito por Constantino. É verdade. Ele nem imagina. Você vê que distância que está a mentira que eles contam da verdade que está na que Escritura. tá na Escritura. Vamos em frente, Só a amadinha. última parte. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, que agora a gente sabe que é Jerusalém, Certo. o nosso Criador, buscarei o teu bem. Amado, você agora é hipocrisia, amada. Hipocrisia. Me perdoe que eu falei tanta vez errado, aprendi com a minha amadinha ontem. Amado, hipocrisia é uma coisa bonita de você praticar. É que é enganar você mesmo. Você mesmo falar assim, não quero enxergar isso. Isso eu não aprendi assim, eu não quero enxergar isso. Eu fecho os olhos para não enxergar isso. Tampa os ouvidos, fecha os olhos e... É válido continuar nessa, amado? Responda para você mesmo, não é para mim não, é válido. Ou é melhor reconhecer o seguinte, olha, tá bom, eu andei errado, mas eu quero agora acertar. Não é com você não, Rubens, que você também é um lixo. Não é com a Amadinha não, que a Amadinha também é muito falha. Mas é com o que está na Escritura, do jeito que está escrito. Eu não quero saber do Rubens, eu quero saber do que está escrito. Exatamente. Se é o Rubens, o Pedro, o Augusto, o Fernando, a Carla, a Paula, quem me mostrou, ó, eu quero é ver o que está escrito. É verdade. Entende, amado? Sim. Então você, neste momento, amado, deixar o seu líder para seguir achando que é líder, você está frito. É. Nós não somos seu líder, não nos propomos a isso. Nós não assumimos essa responsabilidade porque também nós somos liderados. Como, amada, eu posso dizer para você, venha que serei seu líder, se eu sou apenas um liderado? É verdade. Qual autoridade eu teria para fazer isso se eu sou o liderado? Então não adianta a pessoa descobrir as coisas verdades, né, da Escritura, sair do sistema religioso e procurar um outro líder fora. Né? Enxergar isso na gente e Ou em qualquer tantos pessoa. outros irmãos, né? Então, meu amado, o líder nosso está escrito aqui, ó. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste, tem muitos outros para você ver. Então você vai ler, vai ver a Escritura com a gente, vai ler e vai ver que o líder nosso, o meu, é o mesmo seu. Porque só há um batismo, só uma fé, só um ensinamento, só um batismo. Só uma salvação, só há um que é sobre todos e por todos, é o Pai que está no céu, assim está escrito. Exatamente.
Só há esse em cima, não há mais ninguém. O papel de cada um de nós é só pregar a palavra. Só falar. Só falar. Seu, nosso, todos nós, só falar. Você vê que ele fala assim, subindo ao céu, levou o cativo. Eu não estou lendo o texto fora de contexto, estou lendo a mesma passagem. Tá certo? Estou citando aqui a mesma passagem. Porque subindo aos céus, o Salvador levou o cativo o cativeiro, aquilo que prendia um homem a outro. Ele levou o cativo. Correto. Ele cativou esse cativeiro, que era a religião, a lei. A lei. Tá certo? Então, ele tirou essa lei, que obrigava o homem a estar sujeito às ordenanças de Moisés, Arão e dos sacerdotes levitas. Então subiu ao céu, levou cativo esse cativeiro e deu dons aos homens. Cada um para uma coisa diferente. Exerça seu dom e vai ensinando a verdade que você aprende com a Escritura, despertado por mim, pela Amadinha ou por qualquer outro. E é importante observar nessa passagem que você cita que ele deu, né? É. Ele não vai confundir que ele está dando, que é cargo, que é algo... É título de essas pastor, coisas, né? Que isso aí a pessoa isso às é vezes outra se coisa. prende muito nisso. É. Isso é outra coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para fechar o primeiro texto que nós lemos, nós vamos observar 3 textos apenas. Sim. Né, amada? Correto. Não são mais que isso, nós vamos observar 3 textos apenas. Daí para lá você observa o resto sozinho, para não ficar aqui eu te dando alimento, mesmo alimento todo dia, toda hora. Você mesmo segue daí em frente. Mais 3 textos. O primeiro foi o Davi dizendo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e que o sistema religioso de Satanás que está aí, mentiroso, porque ele é filho da mentira, mente para nós, né? Então tem por pai Satanás. Então o que ocorre? Ele vem nos dizendo que alegrei-me quando me disseram vamos à igreja. Aquela igrejinha que você está vendo ali em cima, o templo. Não. Alegrei-me quando me disseram vamos a Jerusalém. Foi isso que Davi disse. E ele fala, ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das suas portas. Ó cidade de Jerusalém, você está edificada como uma cidade que é compactada. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Por causa de Jerusalém, buscarei o teu bem. Então ele está fazendo uma salmodiação, ele está fazendo uma cantoria, né, festiva, alegre a Jerusalém. E chama Jerusalém de casa do Senhor. Sim. Tá certo, amada? Correto. Agora nós vamos ver nas sombras, né, o que é casa do Senhor. O que seria, no caso, verdadeiramente casa do Criador, porque o Senhor é Baal. Mas vamos deixar como está por enquanto, para não confundir mais. Não confundir mais, porque quem confundiu não foi nós. Mas no processo de desconfundir, é como fazer uma incisão, uma operação para tirar algo mal que está na pessoa. Vai abrir a barriga, vai doer. Então vamos deixar o Senhor em stand-by por enquanto. Mas o certo é esse. A casa do Criador, né? Ela existe. Na sombra falava-se do povo em Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Sim. Na sombra, mas na realidade, você no fundo da tua alma e no fundo do teu espírito, do teu entendimento, você sabe de quem se falava. Amadinha, talvez não dê para se perceber muito bem, mas eu de propósito coloquei a igrejinha mais apagadinha um pouco. Ela está se apagando. Né? Talvez a pessoa assistindo aí em casa nem perceba, mas aqui nós vimos que ela apagou um pouquinho ali no canto. Apagou. Exatamente para que ela venha também a se apagar na sua mente. Porque agora você já tem uma parte do cabo do machado. Nós vamos te dar agora a outra parte do machado. Certo. Tá certo? Para você derrubar essa raiz. Então, a igrejinha está se apagando ali porque no seu imaginário, na sua mente, aquela coisa gravada naquela raiz profunda de que igreja é isso, eu creio que depois dessa agora, desse choque térmico, depois dessa sacudida agora, com Davi falando não do templo, mostrando na Escritura que isso é uma mentira que os pastores contaram, eu creio que agora você já estará, né, com essa parte, pelo menos, do cabo do machado na sua mão. Né, amada? Sim. Mas até o final vai ter o machado inteiro. E cabe a você meter ele na raiz da árvore que está na sua vida, não na vida da sua esposa, do seu filho, do seu parente, do seu amigo, na sua. Essa questão de salvação, amado, de fé e de intimidade com o Criador, isso é muito pessoal. Isso não é uma relação que se tem em público com todo mundo. Isso é mais pessoal que a relação que você tem marido e mulher, mulher e marido. Entende? Então, é de você com quem te criou. A relação marido e mulher, amado, é a relação daquele que cuida um do outro, reciprocamente. Exato. A relação do Criador com nós é a relação daquele que nos criou com nós, criado por ele. Então, é uma relação muito mais íntima. Só que os caras banalizaram tudo. Vamos em frente, minha rica? Agora vamos ver o segundo texto que nós lemos. Vamos dar agora uma analisada melhor nele. O primeiro foi alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E o segundo foi esse que nós estamos vendo.
A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize. Jeremias 7. 7. Capítulo 1 e segue, né? Então, quando você lê isso aqui, amada, mais uma vez, vem na ideia a mente da casa do Senhor sendo a igreja. Vamos com a mente racional, uma mente que processa informação, analisar mais esse texto agora. Não um pedacinho, na íntegra. Porque se o pastor ler esse pedaço e mostrar ali, fecha, é bíblico, está escrito, é a casa do Senhor, é a igreja. Se foi ungido que falou, a pessoa não vai nem querer saber do resto, né? Nem vai querer saber, porque ungido é de credibilidade, pastor. Agora sim, amadinha, vamos lá. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Beleza, o pastor vai ler esse pedaço e vai dizer assim: vocês que entram pelas portas da igreja para adorar o Senhor, vocês têm que prestar atenção, ouvir, né? Se ele contar esse trecho, ele vai dizer isso. Sim. Mas agora, amada, por isso que é bom o conhecimento global da Escritura, por isso que ler não quer demais. Por isso que deve ler a Antiga Aliança, a Nova, para compreender tudo, sem pressa, sem capítulo, sem versículo, sem um pouquinho ali, outro lá, outro acolá, como denunciou Jeremias, que não se deve fazer. Mas ler na íntegra, porque ao ler aqui na íntegra e conhecer, nós vamos ver que isso não se aplicaria ao templo de maneira nenhuma. Não. Principalmente por quê, amada? Fala para nós. Porque as pessoas podiam naquela época entrar pelas portas do templo para adorar o Senhor? Não, no templo não. No templo elas não entravam. Então, se as pessoas não tinham direito de entrar no templo para adorar, como Jeremias estaria falando desta forma? Ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, todos os judeus da tribo de Judá, que entra pelas portas deste templo para adorar. Se só podia entrar sacerdotes, né? E levitas. E levitas, né? Sacerdotes levitas. Ele não diria isso para os judeus jamais. Jamais. E outra coisa, sacerdote levita não entrava lá para adorar. Ali era o local de guardar os objetos sagrados e aspergir os trabalhos. Até a queima era fora. A queima dos animais, eles queimavam, o fogo tinha que ir. Se botasse lá dentro, pegava fogo na casa. Exatamente. Era de madeira. Era. Né, por dentro. Então, amados, veja bem. Proclama ali essa palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas para adorares ao Senhor. Jeremias, assim como Davi não estava falando do templo, Jeremias também não estava falando do templo. Porque, na verdade, as pessoas não entravam ali para adorar. Não. Olha como o templo nosso está ficando cada vez mais apagado. Está sumindo. Já está sumindo. Porque a mente associativa pensa assim: olha, eu entro naquela igrejinha para adorar. O pastor ungido de Deus, homem de credibilidade, porque é homem de Deus aqui na terra, ele está falando que era para entrar na casa para adorar. Sim. Então, como a minha mente está associando a esse templo, a essa igreja, eu vou pensar lá também era assim. Exatamente. Só que se você conhecer globalmente a Escritura, e aí tu pode perguntar para o teu próprio pastor se tiver dúvidas, ele vai certamente no tete a tete só com você dizer a verdade. Olha, lá naquele templo de Salomão não se entrava para adorar. Não. Tá certo? É verdade. Jeremias viveu na época do templo de Salomão? Viveu. Viveu. Não é igual o Davi. Davi viveu antes. Sim. Quando Davi morreu, depois de tempo é que foi construído o templo, né? Mas Jeremias não. Jeremias viveu naquele templo. Mas Jeremias definitivamente não se referia ao templo, principalmente porque ali não entrava pessoal de Judá. Não. A tribo de judeu não entrava lá. Então ele fala: todos os de Judá que entrais por essas portas para adorares ao Senhor. Tá certo, amada? Aí segue. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Se ele está falando do templo, é habitar dentro do templo. Se a pessoa não podia nem entrar, como poderia morar dentro do templo? É meio estranho. Ele está falando de outra coisa. Vamos em frente. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Vocês não confiam em palavras falsas? Aí agora ele não falou casa do Senhor, falou templo mesmo, porque agora ele se refere ao templo. Talvez ele, no local que ele esteja, ele tenha apontado para o templo, quem sabe, né? E dito: olha, não confia nas palavras mentirosas que dizem que esse templo é de Deus, que esse templo é de Deus, repetidamente que esse templo é de Deus. Tá certo, amada? Aí ele vai, Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas
obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo. É fora do contexto nosso aqui do que nós estamos mostrando, Sim. amada, mas é importante dar uma analisada, tá Claro. vendo? O que ele pede não é para ir no templo ou dizer que o templo é do Não. Senhor, é para melhorar os caminhos, né? É. As obras, e ele explica quais obras, ó, praticar juízo, ser justo com as pessoas, justo. não defraudar ninguém, não tirar de ninguém, não ser desonesto, né? Claro. E amar o seu próximo, ó, Né? entre o seu próximo. Aí Se vai. não oprimirdes os estrangeiros. Se não maltratar as órfãos, pessoas, né? ó, o órfão, a A viúva. viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Andar após outros deuses, Após amado. outros Não pode. deuses. E derramar sangue inocente nesse lugar é matar, naquele caso ali, animais que eles matavam ali, Claro. na porta do templo. Eu vos farei habitar neste lugar, Em Jerusalém. na terra em que dei a vossos pais. Que lugar é esse, amada? Tá escrito, olha lá, lê depois, lê de novo. A filha habitar neste lugar qual? Na terra a que dei a vossos É no pais. templo que dei a vossos pais? Não, é na terra. É na igreja que dei a vossos pais? É na terra, no local ali, vai lá. Uhum. Desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Vocês confiam que esse templo é de Deus, esse templo é de Deus? Palavras falsas. Sim. Que de nada aproveita. É o que ele falou lá em cima, ó. Não fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este. Aí embaixo ele fala, eis que vocês estão confiando em palavras falsas, que para nada aproveita. Certo. Então ele desceu o cacete no templo e ele não estava dentro do templo, porque ele diz, quando entrar por essas portas para adorar. Onde ele estava, amada? Em Jerusalém. Jerusalém. Então vamos ler agora, amada, da forma que é o entendimento correto que deveria ser se o processo religioso não repetisse o engano e a mentira, criando raízes mentirosas no entendimento das pessoas. Sim. Palavra que da parte do Pai, do Criador, veio ao seu profeta e a Mialro, Jeremias, dizendo, põe-te à porta da entrada de Jerusalém. Jerusalém. Põe-te à porta de Jerusalém. Proclama ali essa palavra e diz, ouve a palavra do Pai, do Criador, vocês da tribo de Judá, os que entram pelas portas de Jerusalém para adorar ao Criador, porque era dentro de Jerusalém que adorava. Sim. Quando Samuel foi ungir Davi, ele disse, meu pai, se eu disser que eu vou ungir teu servo Davi, filho de Jessé, certamente teu rei, o nosso rei Saul, vai me matar. O Criador disse para Samuel, vá, mas diga a Saul que irá adorar em Jerusalém. Entende, amada? Entendo. Jerusalém era o local que o Criador fez para ali habitar o seu nome. Certo. Que a pessoa tinha que levar o dízimo, né? Atar o dinheiro na mão, comprar lá em Jerusalém bebida forte, comida, o que tivesse, tá certo? E até o que quisesse e comesse o dízimo. Correto. Que é outra coisa, não é aquilo que eles ensinam. Então, só para dizer que Jerusalém era o lugar. Não é o templo que era o lugar, era Jerusalém, sombra de um grupo hoje separado. Exato. E nós somos esse grupo que vamos herdar essa Jerusalém. A Jerusalém celestial. Celestial. Está na escritura, né, amada? Sim, isso mesmo. Então, olha lá, amada, a igrejinha está mais apagada. Assim como Davi não disse, alegrei-me quando me disseram vamos à igreja, a congregação, o templo, a denominação, também, Jeremias não se colocou à porta do templo, mas se colocou à porta da cidade de Jerusalém. Do mesmo jeito que Davi. E pregou contra o templo. Tanto que mais adiante aí nós não lemos, que não está aqui no visor, mas ele fala, o Criador me enviou a pregar contra este templo, contra este lugar. Exato. Tá certo? Contra esse povo. Vamos lá, amada? Vamos. Vamos seguir em frente? Então eu creio que o cabo do machado Está completo. já está completo. Só falta agora a lâmina para acabar de cortar de vez. E a lâmina é mais afiada, né, amada? Ela é mais... A lâmina é o que eles repetem mais vezes, que o Salvador entrou no templo e disse, não faça desse templo, Exatamente. da casa do meu pai, casa de comércio. De comércio. Tá certo, amada? certo. Agora é para cortar. Agora é o machado para... Mas vai ficar na sua mão. Só você pode arrancar a raiz desta mentira, do paganismo, do engano, que está sustentando essa árvore chamada protestantismo, cristianismo, catolicismo já há muito tempo. O templo criado, na verdade, para adoração, louvores e práticas religiosas a deuses estranhos. Deuses estranhos esses que o próprio Criador, pela boca de Jeremias, nesta passagem denuncia. Nem andardes após outros deuses para o vosso próprio Mal. Minha amadinha rica, aquela igrejinha já está bem apagada, olha lá.
né? Ali no texto ali, a palavra da parte do Senhor que veio a Jeremias dizendo, né? Nós vamos mudar aqui essa página e vai ficar mais apagado ainda. Sim. Eu creio que na mente das pessoas também deve estar apagado, amada. E se a pessoa está assistindo este trabalho nosso, e esse é o primeiro que ela assiste, eu penso, amada, que seria tão importante assistir alguns outros. É verdade. Olha, entre eles eu destaco, amada, a Bíblia é bíblica. Você deveria assistir esse vídeo, isso é muito importante conhecer. Né? A Bíblia é bíblica é uma pergunta, né? A Bíblia é bíblica? É né? verdade. É uma pergunta. O outro, semeando no templo de Salomão. Salomão. E outro, templo é dinheiro. É dinheiro. É verdade. Entende, amada? Entendo. Templo é dinheiro, semeando no templo de Salomão e a Bíblia é bíblica, eu creio que são trabalhos complementares para as pessoas que estão assistindo primeiramente este que está aqui. Verdade. Eu penso que você vai ter um horizonte aberto na sua mente. Do jeitinho que você está acompanhando esse, é lendo o que está escrito aqui. É só lendo, né? É lendo, não é o irmão Rubens aqui inventando história, é o que está escrito ali no contexto. Sim. Não é o que está escrito na escritura e eles pegam um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá, porque já disse, isso Jeremias condenou. Não é para fazer isso. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. É para dissecar tudo assim, ó. Examinai. Vamos em frente, amada? Vamos. Então vamos mudar aqui o nosso painel. Olha aqui o próximo painel, amada. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. João 2,16. Amada, quando você lê essa passagem na Bíblia, ou quando você ouve desde a infância, repetidamente, nos filmes, nos programas, na igreja, em todo lugar, pessoas repetindo essa frase, certamente que na sua mente vai ficar o quê? Que é a casa do meu pai. O templo de pedra, né? É isso aí, amada. Pelo menos na minha mente era assim, né? É isso aí, é isso que vai ficar na nossa mente. Olha que o templozinho que nós desenhamos depois do Jeremias lá, do Cabo do Machado, já está mais apagado. Eu acho que dessa vez agora, na próxima, ele já sumiu da mente das pessoas. Eu espero, porque nós tememos correr em vão, né, amada? É. E esse resultado do trabalho nosso, amado, que o Criador colocou em nossas mãos pela sua benevolência, né, e boa vontade, ele não é nós que selamos, fechamos e lacramos. Nós deixamos ele aberto, você que fecha. Porque ele não é para um grupo. Não é para um tipo de pessoa, ele é para cada um na sua individualidade, que o Pai o criou. E quem convence não somos nós, né? De maneira nenhuma. Nós mostramos aqui, amado, o sentido do pastor, né, verdadeiramente descrito sobre o que a Escritura fala dele, não a figura eclesiástica, não a figura de título, mas da vocação, é apresentar os campos verdejantes para as ovelhas. Quem vai lá para poder comer agora são as ovelhas. E esse alimento que elas comem é o pastor que dá, amada? Não. É o Criador que fez brotar da terra. Com certeza. Então você como ovelha, meu amado, neste primeiro momento como ovelha, você vai apenas escolher ali, ver no chão, né, a planta que o papai dá para você comer. O pastor apenas te apresenta os campos verdejantes. Para quê? Para que você, muito em breve, também seja esse pastor. Esse condutor. Pastor, amado, a palavra na Bíblia é a mesma que guia. Guia não é o guia do espiritismo. Não é um guia que está guiando as pessoas por turismo. O guia é aquele que mostra. Então, o dever nosso é só mostrar para a pessoa, para ela, ser introduzida. Sim. Entende? É o batismo, é ser introduzida. Ser introduzida. Depois que ela é introduzida, aí é ela com o Espírito do Pai. Certo. Ela agora tem a obrigação, como disse Shaul, e me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não pregar as boas novas. Então agora essas pessoas vão fazer o mesmo. É verdade. Vão mostrar para outras o campo verdejante. E fazer isso por amor, né? Por amor a elas e por querer que elas se salvem verdadeiramente para a próxima, porque essa já foi pro saco. Amada, quando a pessoa começou a assistir esse DVD, eu penso, em alguns casos, ela falou assim, eu vou ver o que esse homem está falando. Sim. E quando a gente fala, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né, sendo uma referência não à igreja, a pessoa já torce o nariz. Mas depois que ela lê com a gente, ela tem a certeza que foi enganada. Então agora ela já está mais pronta para ser receptiva, não mais daquela forma de curiosidade, mas de interesse, de sede. De sede. Então você que está com sede, amado, vamos agora beber a água mais limpa da fonte. Verdade. Porque
essa água aqui maravilhosa que o Salvador falou, você vai ver que é tão especial, né, amada? Essa água é tão especial porque é essa mais especial que o Salvador deu que eles jogaram sujeira nela. É verdade. Levando você a crer no Laleli Lolu, no pai da Mônica teve 5 filhos, levando você a crer na repetição da mente associativa. Por repetir diversas vezes que Jesus falava do templo. Não, Jesus não falava do templo, até porque nem era Jesus ali naquele lugar. Jesus é novíssimo. É verdade. Era outro, era o Salvador nosso. Que hoje nós pensamos que o nome é Yahushua. E eu espero que seja, né, amada? Porque Jesus eu tenho certeza que não é, mas isso é outro assunto. É outra coisa. Amada, de novo, mais uma vez, amada. Vamos continuar repetindo, porque o povo está acostumado a repetir. Vamos repetir de novo mais uma vez. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. João 2,16. O Salvador já havia crescido, estava lá com seus 30 e poucos anos. E teve um momento na vida dele que ele não aguentou mais ver fazendo a casa do pai dele de comércio. E ele foi lá para tomar uma decisão. É verdade. Esse fato é muito ilustrado pela mídia, pela Hollywood. Sim, né? nos filmes, nas peças teatrais da vida de Cristo. Enfim, o povo já conhece muito bem. Isso. Eu penso que é chover no molhado. A gente detalhar mais o que ocorreu ali, que o povo sabe. Mas eu prefiro ficar agora com a leitura da Escritura. Correto. Bastante atenta. Irmão, aqui uma dica para você. Assista Bíblia Bíblica, que você vai aprender nunca mais a ficar indo atrás de pastor lendo aqui, ali e acolá, porque é assim que eles te enganam. Isso está detalhado na Bíblia Bíblica. Se eu fosse repetir aqui agora, só a Bíblia Bíblica são 2 DVDs, imagina quantos seriam esses. Então não vou repetir isso aqui, tá certo? Dá uma olhada no Bíblia Bíblica para a gente entender melhor isso. Mas agora, assim como fizemos, como alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, nós lemos tudo. Sim. Assim como foi Jeremias, põe-te à porta da casa do Senhor, lemos tudo. E agora também, não façais da casa de meu pai casa de comércio, vamos ler tudo. Que é um dos que eles mais usam, né? Amadinha, nada melhor do que ler o que está escrito, compreender com o espírito que foi colocado naquele momento em que se escreveu, para ter a certeza de como entender, de como se comportar. Sim. Vamos então à leitura, minha riquinha? Vamos. Então manda. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Os cambiadores são os trocadores, né? Os que trocava dinheiro, o dinheiro. ou então trocava produto. Certo. Se o cara tivesse um pecado cometido e agora, né, a lei de Moisés dizia que ele deveria ali fazer o sacrifício de um carneiro, mas ele não tinha um carneiro, tinha levado uma pomba, ele podia pagar em dinheiro e trocar o carneiro pela pomba. Fazer uma câmbio. Ele podia fazer qualquer coisa, amado. O negócio é não trazer problema para Roma. Para Roma. E o sistema religioso, ó, faturar. Certo. Então, o Salvador achou onde? No templo. Não está escrito na casa do meu pai, está escrito? Não, no templo. Então está escrito no templo, exatamente. É no templo. Ainda não temos a visão, né, de acordo com o nosso andar da carruagem aqui, do que era realmente esse templo. Sim. Mas vamos ter ainda neste vídeo também, além dos outros que nós já citamos aqui, como Templo é Dinheiro, Semeando no Templo de Salomão, e Bíblia Bíblica e tudo mais. Vamos lá, amada. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Amadinha, presta atenção, ele fez um chicote. Foi. E lançou fora do templo. Não é da casa do Criador. Nesse momento é do templo mesmo. O que ele lançou fora do templo? Os bois. Os bois. Os bois estavam dentro do templo? Parece que sim, né? É, exatamente. Só que o templo que esses bois estavam dentro não é aquela igrejinha que está apagada ali, quase sumindo. Não é o que está no imaginário da pessoa. É o templo real da época de Herodes. Certo. Não é nem o de Salomão. Não é nem o de Salomão. Naquele de Salomão seria impossível dizer, olha, os bois estavam dentro do templo de Salomão. Mas dizer isso a respeito do templo de Herodes, podia-se. E nós vamos ver a imagem do templo de Herodes ainda hoje aqui nesse DVD para que você saiba por que isso é possível. Certo. Tá certo? Certo. Então você vai analisando, amado, e vai percebendo já que os pastores têm muito a esconder. Sim. Eu não sei a saia justa que esses caras se metem. Na hora, se um membro da igreja perguntar a ele assim, pastor, eu estou lendo aqui, pastor, mas eu não estou entendendo.
também os bois e ovelhas foi lançado para fora do templo? Os bois e as ovelhas faziam o que dentro do templo, pastor? Podia entrar dentro do templo? Podiam esses animais entrar no templo ou ser levados para dentro do templo? O pastor, claro, que vai evitar tocar nesse assunto, porque se ele for tocar e falar a verdade, o que é difícil sair da boca deles, verdade, até porque a maioria está enganado, mentindo, né, por estar enganado, mas uma boa parte sabe. Né, da mentira também. Se convenceu da mentira e está mentindo, porque está convencido dela. Mas se esse cara for falar a verdade, ele vai dizer, meu amado, é porque o que você está imaginando que é o templo, não se aplica naquele caso. Aquele templo não era igual esse templo que está na imagem sua, no seu imaginário, na sua cabeça. Mas vamos ler de novo, amada, porque são apenas detalhes. Nós queremos ver se realmente ele estava defendendo a casa do pai dele como o templo, ou se era mais uma vez como nas visualizações passadas, né? Sim. De Davi, de Jeremias. Vamos lá. Vamos lá. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Ainda está parecendo que é o templo, né, amada? Sim, ainda está parecendo. Eu acho que essa aí vai ficar difícil para o Rubens tentar convencer as pessoas de que ele não falava do templo. O Rubens, o herege endemoniado, dessa vez vai se dar mal. Né, velho? É isso que algumas pessoas podem estar pensando. Mas o que está aqui, meu amado, não é a palavra do Rubens, que você supõe que seja herege ou endemoniado. O que está aqui é a escritura, do jeito que ela está escrita, nós vamos ler. Vamos seguir, amadinha. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Agora sim, o nosso Criador é justo. Muito justo. O nosso Criador é o ser mais inteligente que já existiu em todos os tempos, né? E fora dos tempos, porque ele está acima disso. Ele está na eternidade, né? Com ele não tem essa coisa de antes e depois. Mas o Criador deixou uma pista para nós simples mortais, amada. Uma pista preciosa, né? Valiosíssima, né, amada? É. O zelo da tua casa me devorará. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Essa mesma passagem, amada, nós vamos ver depois no momento da crucificação. E os discípulos tornaram a se lembrar do que está escrito. O zelo da tua casa me devorará. Eu não sabia dessa não, que eles se lembraram de novo. De novo. Ah, é? Não sabia. Quando eles viram crucificado é porque aí concretizou-se tudo. O Criador, o Salvador foi devorado pelo zelo pela casa do pai dele. Pela casa do pai dele. Então, amado, veja bem. Madinha, nós estivemos esta semana que passou na Serra do Mar. Serra do Mar. E quando nós fomos na Serra do Mar, nós pegamos um caminho muito bonito no meio da mata. É verdade. Não é verdade? Muito bonito. É claro que no momento que nós estávamos na Serra do Mar, na nossa mente vinha a todo momento a imagem também da mata que nós estivemos com o Daniel Vison. Sim. Porque o mato, a mata fechada, parecido, né? As árvores lembravam muito. Então, o que faz você lembrar de uma outra coisa é algo parecido. Entende? Entendo. Por exemplo, inevitavelmente, quando nós acendemos a fogueirinha na Serra do Mar, nós lembramos da gente acendendo a fogueira lá com o Daniel Vison. Exato. Não é verdade? Lá na mata que nós temos com o Daniel. Sim. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, uma coisa vai te lembrar outra quando for coisa semelhante. Sim. E neste caso havia acontecido algo semelhante que os discípulos tinham lido. O zelo da tua casa me devorará. Eles lembraram do que está escrito. Então, aí vem a pergunta. Os discípulos se lembraram do que estava escrito porque se recordaram de alguém também que teve zelo pelo prédio, pela casa, pela moradia do pai dele, ou pelo templo, ou pela igreja como templo de pedra, e também foi devorado? Será que é isso? É bom ver, né? É bom dar uma olhada, né, amada? Melhor do que ter dúvida é ter certeza. E, amada, eu pergunto, aí vem aquela outra informação que nós já tocamos aqui. Há 2000 anos, amada, está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Está escrito, olha lá, está escrito. Por que as pessoas não foram ler o que está escrito até hoje? É verdade. Né, amada? Está na sua Bíblia, meu amado. Você não foi ler porque você está condicionado a crer fielmente neste homem
que se intitula ungido de Deus, pastor levantado por Deus para ser o seu pastor, que tudo é uma farsa. Se você duvidasse pelo menos desse homem, você, tá bom, pastor, eu sou igual a igreja de Beré, que duvidava de Paulo. Hã? O grupo das pessoas de Bereia, chamado a igreja de Bereia, a reunião das pessoas de Bereia, eles não acreditavam nem em Paulo, mas no que o Paulo dizia, eles iam para a Escritura para confirmar se é verdade. Mas vocês, e eu também há uns anos atrás, ouvimos esses homens falando e não queremos nem procurar saber se eles estão realmente agindo com a verdade, porque confiamos de que eles foram colocados ali por Deus, para poder ser o nosso guia, o nosso chefe, o nosso pastor, qualquer outra coisa desse tipo. Espiritual. O líder espiritual, a cobertura espiritual, sei lá mais o quê. Então, amado, eu quero que você se detenha comigo no texto. Eu vou repetir para que você entenda. Certo. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui esses, não façais da casa do meu pai a casa de comércio. Então os seus discípulos lembraram, quando viram o Salvador ali, se colocando como refém daquele povo, afrontando aquele povo de alta periculosidade, os discípulos se recordaram que o zelo pela casa do pai havia, no contexto anterior da Escritura, devorado alguém. Devorado alguém. Né, amada? Verdade. E é uma, vamos dizer assim, uma sombra do que o Salvador passaria. Então nós podemos hoje, amada, ler. Porque já era para ter lido. E se alguém leu no passado, certamente descobriu a verdade, foi morto como bruxa na Inquisição. Em um período de perseguição implementada até pelo protestantismo também, que perseguia as pessoas e sempre perseguiu. E sempre persegue. Até hoje. Isso não muda. Então vamos dar mais uma avançada. Olha que a igrejinha já está sumindo da mente das pessoas. Tá bem. Eu penso que quando a pessoa perceber que o Salvador não falava definitivamente do templo, aquela igrejinha que está ali vai apagar nunca mais. Essa pessoa liberta. Vai associar igreja ou templo a esse prostíbulo, esse objeto de pedra. Atolei-me em profundo lamaçal. Estamos lendo agora aquilo que os discípulos leram e se recordaram. Os discípulos leram essa passagem que você vai ler com a gente e eles se recordaram, naquele momento que o Salvador estava afrontando um sistema muito poderoso, de que o zelo pela casa havia devorado alguém. Vamos ver se a casa é uma casa de pedra, se é um templo, ou se é novamente o povo, se é Israel, no caso Jerusalém. Vamos ver o que é. Eu sei que quem está aí no cenário de novo é Davi. Vamos lá, vamos ler Davi falando. O que Davi disse? Vai, amadinha. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. É Davi, né? Chorando, né? Tipo assim, né? Né, amada? Clamando a sua dor de estar em situação difícil. Exatamente. Pode ir, amada. Estou cansado de clamar. Olha. A minha garganta se secou. Olha. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Certo. Aqueles que me odeiam... Sem causa. Sem causa. Olha, amada. Aqueles que odeiam Davi sem causa, olha lá. São mais do que os cabelos da minha cabeça. É muita gente contra ele, ó. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos. Igualzinho o Salvador, amada. Aqueles que procuravam destruir o Salvador injustamente. É sombra, olha lá, né? É sombra, olha lá. São poderosos. Eram os que comandavam na época do Salvador o império religioso, olha lá. Exato, são poderosos. Ó. Então restituí o que não furtei. O próprio Salvador restituiu a vida dele, sendo que ele mesmo não pegou a vida para ele. Mas ele restituiu até o que não furtou. Igualzinho Davi, é profecia, ó. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Olha. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos. Olha. E um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Olha, nem os irmãos, nem os parentes dele reconheciam mais ele. Por quê? Por quê, amada? Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. As afrontas daqueles que afrontam o próprio Criador, processo religioso, caíram sobre o filho dele, o Salvador. Isso é sombra. Mas é Davi falando, por isso é que os discípulos se recordaram do que havia escrito. Davi dizendo que o zelo pelo povo dele o devorou. Então, eu pergunto a Amadinha, eu até falei amadaria que sem querer veio na mente. Poderíamos nós estar indo em direção à Serra do Mar e se lembrar daquele dia que nós compramos um pão na padaria do Capixaba? Não. Tem nada a ver. Nada a ver. Tá certo? Mas nós entrando naquela montanha, nós nos lembrávamos de quando nós fomos com o Daniel no mato. Exatamente. Naquele acampamento. Não é verdade, amada? Por quê? Porque há uma semelhança. Então jamais os discípulos poderiam recordar do que havia escrito, tá certo? Dentro de um contexto, se o assunto abordado
no outro contexto posterior fosse outro. Fosse outro. Então, ele jamais se lembraria. Eles se lembraram porque a situação era essa que estava ocorrendo. Era uma vidência, que a gente chama de profecia no passado, mas é vidência. Uma vidência do Criador, do Espírito do Pai, passada através de Davi. Em sombra. Pode ver que tudo ali encaixa com o Salvador, amada. Encaixa direitinho. Entende? Então, porque por amor de ti tenho suportado afrontas e confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado estranho para com meus irmãos. Um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Mãe, eis aí teu filho. Mulher, filho, eis aí tua mãe. Né? É assim? Pois o zelo da tua casa, o zelo da casa do Criador, o zelo pelo povo. Pelo povo. E as afrontas dos que afrontam caíram sobre mim. O zelo da tua casa me devorou. Jamais, Davi diria... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, sendo o templo, porque o templo não existia. Não existia. Jamais, Davi diria, o zelo do teu templo me devorou, porque o templo não existia. Também não e o texto é claro, olha ali, tenho me tornado estranho para com meus irmãos, um desconhecido para com os filhos da minha mãe, porque o zelo da tua casa me devorou. O cuidado que eu tive pelo teu povo, meu Salvador, me devorou. É Davi falando em profecia, é o Espírito falando atrás de Davi, e é a sombra do que ocorreu com o Salvador. Exatamente. Por isso os discípulos se recordaram, amada. Porque estava escrito. Eu acho que essa casinha já está apagada. Já foi. O templo não aparece mais ali no cantinho. Mas vamos dar uma retroagida aqui, amada. Sim. Que eu quero mostrar aqui um negócio aqui para você. Tá. Nós vamos de novo aqui nesse texto antigo, que eu quero mostrar mais alguns detalhes. Olha só, amado, o próprio texto que nós lemos antes já nos mostra que não falava de maneira nenhuma do templo de pedra. De forma alguma. Primeiro que é uma coisa até interessante, amada. Imagina você ser uma empresária. Agora imagina que você tem um filho. E quando o seu filho cresce, faz 30 anos de idade, teu filho é impedido de entrar pelos empregados, impedido de entrar na sua empresa. Será que isso ocorre com algum empresário no Brasil ou no mundo? Impedir seu filho de entrar na empresa sua? Só se for um caso muito extra de um pai que tem um péssimo relacionamento com o filho, porque normalmente não. Mas o comum não é esse. Né? Mas seria esse o caso do Salvador e do seu filho? De forma Um alguma. péssimo relacionamento a ponto de impedir que o filho entrasse na sua própria casa? Mas você sabe que o Salvador foi impedido de entrar naquele local. Não digo na nave, porque lá ninguém entrava mesmo. Eu digo no templo de Herodes, porque aquilo não era a casa do pai. Não era a casa do pai. Era a casa feita pelo inimigo, por Roma. Herodes fez aquele templo, na época do Salvador. Quando os discípulos se maravilharam com as pedras, é porque eles não tinham visto ainda a imponência daquele templo. E falaram, mestre, que pedras bonitas. Pedras bonitas? Não haverão aí pedra sobre pedra que não seja derribada. Né, amada? É verdade. Então, veja bem, meu amado. A questão aqui é a seguinte, nós vamos ler o texto de novo agora, você vai ler comigo, não é o Rubens que está te convencendo, querendo mostrar para você uma mentira. É a palavra do Criador que nós estamos expondo. Se há uma verdade na palavra, e ela é contrária ao que você aprendeu, porque o que você aprendeu é mentira. Verdade. Tem que se convencer disso, porque essa é a situação aqui. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos. Daqui a pouco você vai entender porque tinha animais dentro do templo. Correto. Vai ver a imagem daqui a pouco. E tendo feito um chicote, lançou fora do templo, hein? Também bois e ovelhas, espalhou dinheiro, derrubou as mesas, e disse, tirai daqui estes, tirai esses animais daqui, essas mesas, troço tudo. E não façais da casa do meu pai casa de comércio. Que casa é essa? Nós já sabemos qual é essa casa, amada. É o povo. É o povo. Não façais do meu povo um povo de comércio. Pergunta, amada, hoje estamos em maio de 2013, alguma coisa nesse sentido mudou? Não mudou. Esse processo religioso que está aí não está até hoje fazendo de você, de mim, de nós, povo do Criador, casa de comércio? Fazendo de comércio o verdadeiro templo do Altíssimo, né? Verdadeiro templo do Pai é você. E você está sendo feito de comércio até hoje, como se fazia naquela época. Não, ele não acusou ninguém de fazer aquele local de comércio, de fazer as pessoas de comércio. Tá certo, amado? De comercializar. E até hoje nos comercializam. Só veem as pessoas como fonte de lucro, de dinheiro. Isso é comércio. Por isso que fala, o mercenário, ora, ele foge porque ele é mercenário, só quer saber de dinheiro. Ele não tem cuidado com as ovelhas. Quando ele vir o lobo, ó, pernas para que te quero. Naquela clássica passagem que
o pastor mercenário vem matar, roubar, destruir, e eles dizem que é o demônio, diabo. Aí vamos seguir no texto. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Davi falando: sou estranho no meio do meu povo, meus irmãos, filhos da minha mãe já não me querem ver, atolei-me no lamaçal. Tá certo? Porque o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas são maiores do que os fiapos do meu cabelo. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazer isso? Jesus, então, respondeu e disse-lhe: derrubem este templo, e em 3 dias o levantarei. Derrubem este templo. Mas agora vamos ver que coisa rica que o Criador deixou para nós escrito. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Olha lá, amado, até botei em amarelo. Mas ele falava do templo do seu corpo. Pergunta, amado, definitivamente, só lendo esse texto, ele falava do templo de pedra? Em momento algum. Está escrito claro, mas ele falava do templo do seu corpo. Sim. Esse povo só vê coisa física, amada. Ele fala do templo que é o corpo dele, os caras estão achando que é o templo de pedra. Ele fala que o pão vivo é ele, o povo acha que é o pão da padaria. Ele fala que ele é o caminho, Tomé, e esses caras de hoje ainda acham que o caminho é para a igreja, para o templo deles. É igualzinho os daqueles templos, né? Que é eles tudo acharam físico. Que era o templo lá de pedra, né? É, tudo físico. Agora, físico, presta atenção num detalhe, amado. Se você não entendeu nada desse trecho, entenda isso. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quem é o corpo do Salvador? Nós. Nós. Ele falava de nós, meu amado. Está escrito: o zelo por nós todos devorou ele. É simples, porque esses canalhas não ensinaram isso há mais tempo para nós, amada. Verdade. Esses crápulas, bandidos, não falaram para nós isso. Mas ele falava do templo do seu corpo. Seu corpo somos nós ou não somos? Então ele falava de quem? De nós, do povo. Não façais deste povo casa de comércio. Não façais comércio desse povo. Esse povo não é para ser enganado, extorquido financeiramente. É isso que ele estava denunciando. E é isso que está oculto até agora nessas denominações que você achava que servia ao Pai. Ele serve ao Pai deles. Né, amada? Serve. Vós quereis agradar o vosso Pai e satisfazeis os desejos dele, porque ele foi homicida desde o princípio, nunca assinou com a verdade, porque nele não há bem algum. Vosso pai é quem? É o diabo, o pai da mentira, o pai de vocês que enganam as pessoas, dizendo que o Salvador falava do templo de pedra, e está claro, mas ele não falava do templo de pedra, ele falava do templo do seu corpo. O seu corpo é nós. Ele falava de nós. Por isso os discípulos se recordaram que o zelo de Davi pelas pessoas devorou Davi. Aí cai por terra imaginar que Davi falava do templo, porque não existia na época dele. Não acabou não, amado. Vamos seguir mais um pouquinho em frente, que eu creio que tem mais coisa para você saber, para ficar mais ainda entristecido e até enojado com esse bando de safados que te enganou até hoje no sistema religioso, principalmente naquele que mais engana. Qual é ele? O protestantismo. Não tenha dúvida, o protestantismo é o que mais engana, porque onde há a maior mentira é nele. Amado, eu trouxe ela de volta ali, ó. A imagem da igreja. Mas esse tipo de imagem que fica na nossa mente, de que isso é a igreja, nós temos que, ó, a partir de hoje já sabemos que nós somos o povo do Criador. Nas sombras, né? Era o povo de Israel. Hoje somos nós, lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Sim. Remidos dos pecados. Então, ali está a imagem da igreja. Daquela que nós estamos aqui discorrendo sobre este assunto, não é isso? E aqui está a imagem do Templo de Salomão. Esse bonito aí é o Templo de Salomão. Tanto que o que o Macedo está fazendo não se parece com esse. Não. Se parece com outro que a gente ainda vai ver. Exato. Amada, existem algumas características diferentes desse para aquele ali. Sim, existe. Naquele Templo de Salomão só entravam os levitas, né? só os sacerdotes levitas. Judeu não podia entrar.
Tanto que jamais Jeremias teria se colocado na porta do templo, como nós vimos. Foi realmente na porta de Jerusalém. Onde o povo subia para adorar, né? E quando o pastor fala no templo religioso, quando as músicas falam, quando a cultura protestante fala da igreja, eles estão levando a nosso entendimento que a igreja é aquela casinha branca, mas que também o templo de Salomão era uma igreja. Porque muitas coisas que eles relacionam ao templo de Salomão, ou busca pelo menos relacionar, como alegrei-me quando me disseram, que nem a ver com o templo de Salomão tem, mas eles vão nos levar a achar que é a mesma coisa. Sim. Pergunta, essa igreja, o processo religioso que se faz dentro dela é o mesmo que se fazia no templo de Salomão? Nada. Nessa igreja você tem cadeiras viradas para o altar. Naquela você tem cadeiras? Não. O povo podia entrar ali para assistir o culto? Não. O povo podia entrar ali para participar do culto? Também não. O povo podia entrar ali no templo de Salomão para poder cantar, orar, louvar? Não. Não, não podia entrar para nada. Ali só os sacerdotes, e sumo sacerdote entrava lá dentro, no Santo dos Santos, e os sacerdotes entravam ali mais na frente para poder cuidar dos objetos sagrados, de ouro que tinha lá dentro. Exato. Era um outro processo religioso, não era igual hoje. Mas então, meu amado, sempre que o pastor disser para você, para te fazer achar que a igreja que você até agora frequenta é como o templo de Salomão, não caia nessa. Porque a igreja que você frequenta não tem nada a ver com o templo de Salomão. Nenhuma das práticas do templo de Salomão são praticadas nessa igreja e nada dessa igreja tinha no templo de Salomão. A igrejinha branca, com portas e janelas azuis que nós estamos vendo, é um exemplo da igreja hoje protestante, do templo religioso protestante hoje católico. Então, quando você vê a figura ali do padre, lá não tinha um padre. Quando você vê do pastor, lá não tinha pastor, não tinha coral, lá dentro tocando. Os levitas tocavam, era na muralha de Jerusalém. Está bem claro isso na escritura, não era nem no templo, eles não podiam entrar lá no templo. Exatamente. Né, amada? Os levitas podiam entrar, os sacerdotes. Mas não qualquer um da tribo de Levi. E os que tocavam não era para ficar tocando dentro do templo, isso não existe. Então o que ocorre que nós estamos colocando aqui para você, para que você entenda a diferença de igreja de hoje, templo de Salomão, e vamos ver também as diferenças da igreja de hoje, do templo de Salomão, com o templo da época do Salvador, que é o templo de Herodes. Às vezes eu costumo dizer muito templo de Herodes, e não explico. O templo que o Salvador entrava, ou pelo menos chegou a frequentar, tá certo? Era o templo de Herodes, aquele da época dele. O templo de Jerusalém. Vamos lá. Aí está mais uma vez a imagem do templo de Salomão, para a gente guardar bem e ver que não tem nada a ver com o templo do Macedo em São Paulo, no Brás. É outra história aquela lá. Vamos lá. Olha ali, amada. Nós achamos que Davi foi autorizado a construir aquele templo. Nós não vamos passar muito tempo nessa fase para avançar para a próxima, simplesmente porque já está no DVD. Bíblia semeando no templo de Salomão. E templo é dinheiro. Templo é dinheiro. Então não precisa, e alguns semianos nós tratamos desse assunto. Então tem um vasto material aí. Mas nós vemos nessa passagem que a promessa não foi feita para Salomão, mas para o Salvador. Quando teus dias forem completos, depois que morrer, depois que vier a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das suas entranhas, estabelecerei seu reino. Este, não é outro. É só um que vai fazer isso. Edificará a casa ao meu nome. O templo de Salomão era templo de Salomão, né? Confirmarei seu trono para sempre, seu trono não terá fim e tudo mais. Vamos ver agora. Agora vemos o anjo falando com Maria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Pai. Eis que em teu ventre conceberás da luz a um menino, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Criador lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Cumpriu o que o Criador falou pela boca de Natã. Vamos ver os dois juntos com as letras agora, nas cores, né, amado? Ó, é a promessa, olha aí, ó. Cada cor representa um cumprimento. Né? Aqui embaixo, em cima, a promessa. Farei levantar depois de ti. O Salomão morreu, nasceu enquanto ele era vivo. Ele foi o pai de Salomão. Sim. Então ele é que gerou Salomão junto com Betseba. Então não se aplica a Salomão. Farei levantar depois de ti. Salomão foi levantado, foi criado, né, quando Davi estava vivo. O próprio Davi foi pai dele. Então não se aplica a Salomão, se aplica ao Salvador. Dentro da tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas.
estabelecerei seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Casa ao nome. E Orolial, tenda do Criador. Exato. Nós, casa ao nome dele. Tá certo? Que ficou blasfemado para a igreja. Igreja é eclésia, na etimologia, tirados para fora para adorar o Deus Sol. Porque o Sol não bate do lado de dentro, tem que tirar para fora. Não é isso? Isso. Tirado para fora para adorar o Deus Sol é a palavra igreja que você fala. E Orolial, tenda do Pai, tenda do Criador. Nós, a morada dele, a tenda dele. Este edificará a casa ao meu nome e confirmarei o seu trono do seu reino para sempre. Para O reino sempre. de Salomão foi para sempre? Não. O do Salvador, né? Certamente o reino dele não terá fim. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aí você vê lá embaixo, ó, será chamado filho do Altíssimo. Quando o anjo falou para ela, não é isso? Isso. Dará o trono do seu pai Davi. Está lá mais uma vez mostrando que são das suas entranhas, né? Exato. E ali vem, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Seu trono será firmado para sempre, tá certo? Aí vem ali, ó, considerar terá a luz para o filho de Jesus, será grande, chamado filho do Altíssimo. Davi é seu pai, seu reino será para sempre, não terá fim. Tá certo? Tem uma passagem que eu acho que não está aparecendo aí, amada, mas que fala, se vier a transgredir, o castigarei com vara de homem. O Salvador em tudo foi tentado. Não transgrediu, mas foi castigado com vara de homem. Foi castigado. Então mais uma que se cumpriu, né? É verdade. Foi castigado, não por ter merecido, mas que foi castigado, você sabe que foi. E quem castigou ele? Sistema religioso. O próprio sistema religioso. Então, é isso aí que a gente observa, né, amada? Agora, Salomão, esse assunto também vamos passar bem rápido, porque quem quiser ter mais detalhes sobre esse assunto, vai para Semeando no Templo de Salomão, Templo é Dinheiro, a fada do sonho. Essa fada não é onisciente nem onipresente. Em Gibeão apareceu o Senhor, tudo maiúsculo, a Salomão, na noite dos sonhos e disse-lhe, pede que queres que eu te dê. Olha aqui, nunca o Criador fez com ninguém, fez com Salomão. Não, porque não é ele, claro. E se andares no meu caminho, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou o seu pai Davi, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. O Criador não apareceu para ele, ele sonhou com esse demônio, né? Que não é onisciente nem onipresente, ele não sabia que o Davi já tinha prevaricado, que Salomão já tinha... Salomão já tinha, que dirá Davi. Quem dirá Davi, que já tinha até morrido aí na hora da fada do sonho. Então você vê que isso aí não existe, mas está com detalhes no outro. Esse detalhe também está no outros DVDs, vamos passar bem rápido. Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas, certamente edifiquei uma casa para morada, assento para a sua eterna habitação. Eterna habitação do Criador. Pode o homem habitar, o Criador habitar na terra? Não. O céu não comporta seus cabeças, o chão não pode ser o estrado dos seus pés, ele é muito grande. Que casa caberia um Deus tão grande, né? Aí, amada, a voz do Criador Jeremias, disse então Jeremias a todos os líderes de todo o povo, olha, o Criador enviou-me para profetizar contra esse templo e contra esta cidade e tudo que vocês ouviram. Jeremias 26:12. Vale aqui uma curiosidade que nós não falamos ainda, um detalhe. Na Bíblia eles falam que quando tem Senhor, tudo maiúsculo é o Pai. É o pai. E quando é Senhor, que não é tudo maiúsculo, é outra coisa. Olha aqui, quando é o Criador falando para Jeremias e contra o templo, tá certo? Aí bota minúsculo. Mas quando é para aparecer para Salomão em Gibeá, que aí não é, aí bota maiúsculo, porque não é o Criador, olha lá. Olha lá, o Senhor, tudo maiúsculo, ó. Né, amada? O Senhor, tudo maiúsculo, para poder induzir você a achar que é o Criador. Mas não é o Criador, esse Senhor. Né? Essa palavra significa marido, Baal. Então eles colocaram no lugar referência do Criador como se fosse esse Senhor, e outra hora o próprio Criador como se fosse esse Baal. Fizeram uma salada. Sobre isso vai ver mais detalhes nos DVDs que nós temos. Amada, já temos uma certeza. A casa somos nós. Com certeza. Já temos essa certeza porque nós vimos 3 relatos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e nós vimos que não é o templo. Não. Era o povo, era Jerusalém, né, que estava naquela cidade. Nós vimos que Jeremias se colocou na porta da casa do Senhor, na porta de Jerusalém. E nós vimos que o Salvador disse, não façais da casa do meu pai, do povo, comércio. Então, nós já temos certeza que a casa somos nós, e eu creio que já podemos seguir em frente. Amadinha, naquele momento que o Salvador adentrou lá no templo, que nós vamos mostrar ainda como é aquele templo, para a pessoa perceber se é ou não como que ela imagina ainda agora, né? E ele disse também uma palavra interessante que eu acho que vale a pena a gente dar uma analisada. Ele falou assim, está escrito, a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Todavia vós tem feito dela covil de ladrões e salteadores. Quando o Salvador falou isso, ele citou uma passagem da Escritura. Ele disse, está escrito, a casa do meu pai
será chamada casa de oração. Casa de oração. Todavia vós tem feito dela covil de ladrões e salteadores. Nós já vimos até aqui, amado, e eu creio que ninguém mais vai ter essa confusão na mente, de achar que casa do Criador é templo de pedra. Eu penso que as pessoas não vão mais pensar isso, hora nenhuma. Tá certo? Tá certo. Mas até mesmo para a gente comprovar o que o Salvador estava falando, vamos ler Isaías, ó. Tá aqui pra gente ler, vamos lá? Também os levarei ao meu santo monte. O santo monte do Criador, amado, onde ele, né, pra gente, né? A Escritura fala que ele habita. É no templo, é em Jerusalém? Não. Não, é onde nós vamos ser levados na glória, glória, na eternidade. E olha lá. Eu os alegrarei na minha casa de oração. É no templo? Não. O templo já até foi destruído. Ele não fala do templo, olha. Não. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Olha. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amadinha, aquela casa ali só entrava quem? Judeu. E que não fosse coxo. Doente também não entrava. Sim. Isaías jamais, o Criador pela boca dele em profecia, estava falando daquele tempo. Falava da eternidade, né, amada? Olha só, também os levarei ao meu santo monte. Na casa do meu pai há muitas moradas. Entende? Entendo. Eis que eu vou e vos prepararei lugar. E se eu for, retornarei para vos levar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aonde? Na casa do meu pai. Também os levarei ao meu santo monte. E os alegrarei na minha casa de oração. Isso aí é na eternidade, igualzinho o Salvador falou. De maneira nenhuma é naquele templo, porque naquele templo o Criador não aceitava holocaustos, sacrifícios. Daquela forma. Tá certo, amada? Não folgo com sangue de animais. Não foi ele que disse? É verdade. Ali não, ó. E aí os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar. É coisa espiritual, nós não sabemos qual é o mistério disso, é como a rua de fogo. É verdade. As ruas de ouro. De ouro, né? Os muros de ouro, de safira, de pedra preciosa. Então, isso é um mistério. Isso é na eternidade, isso não tem a ver com o templo. Então, quando o Salvador disse, olha, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vós tem feito dela covil de ladrões e salteadores, ele falava do povo. A casa do meu pai, o povo que está aqui que vai ser levado. Exatamente. Entende? Casa de oração para todos os povos. Essa oração, amada, essa palavra oração ali, pra gente ficou muito no imaginário nosso que é orar, é falar. É a casa dele que fala para todos os povos sobre as coisas dele. É nós essa casa de oração. Nós falamos, nós oramos para as pessoas sobre ele. E quem sabe que esses holocaustos e esses sacrifícios não é o que as pessoas, né, os remanescentes, né, que têm falado as coisas do Criador, né, tem passado, né, tantas afrontas, tantas coisas, e pode ser. Pode ser essa. Né? O que não pode ser é matar animal. Não, isso não. Morte de animal não é, porque já disse que não folga com esse tipo de atividade. Né, amada? Eu creio que também, até para não ficar para trás, esse trecho que o Salvador falou. Sim. A minha casa será chamada casa de oração, vós tem feito dela covil ladrões e salteadores, ele citou, está escrito. Está escrito. Então nós lemos o que está escrito. É o que o Salvador leu, o que ele falou. Exatamente. É o que nós lemos agora, né, amada? Para não restar dúvida nenhuma. Amada, agora chegou o momento que eu preciso com você dar uma paradinha aqui. Olha lá, amada, colocamos os três de uma vez para que a confusão na cabeça das pessoas seja dissipada e nunca mais as pessoas deem lugar ao diabo, ao adversário, para iludi-las na mentira do processo religioso. Ali estão as três peças, amada. Aonde é o templo de Salomão ali, amada? Lá em cima. Lá em cima. O templo de Herodes? O do meio. O do meio. Agora repara, amada, em curiosidade. A nave do templo. A nave é o local que é fechadinho. Olha como parece o templo de Salomão do Macedo. O templo de Salomão do Macedo se parece mais com o de cima, do meio ou de baixo? O do meio. O do meio. A nave do meio. Mas só que tem um detalhe, amada. Agora acabou a curiosidade, viu? O Macedo diz que é templo de Salomão, mas ele está fazendo uma réplica do templo de Herodes. Acabou a curiosidade aí. Vamos agora ao que interessa. Isso tudo que você está vendo é o templo. Olha aí, ó. Gigante, né? O templo de Herodes é isso tudo que está aí. O templo de Herodes não é só a nave amarelinha de ouro, pedra preciosa e mármore que está lá no meio. Sabia que é ouro, pedra preciosa e mármore, aquele templo de Herodes? Sim. Ele era muito suntuoso. O de Salomão era de madeira. Era a estrutura de pedra para suportar a grande
né, o grande construção, né? Mas por dentro era todo ele de madeira. Cedros do Líbano. Agora vendo esse templo de Herodes, explica, né, o porquê dos bois, né? Agora você disse o certo, amado. Olha ali. Ali tem um localzinho ali embaixo, amada, que é onde lavava os animais. Certo. O animal geralmente fica no mato, fica sujo, tem que lavar para entrar ali. Então limpava os animais ali e levava para cima. Aí já levou para o templo. Sim. Ali em cima já é o templo. Por isso que ele falou, tira daqui do templo também os animais, né? Desse espaço que ficava ali. Agora lá na nave é igual o de Salomão, não tinha culto. O povo tem que perceber, amada, de uma vez por todas, que esse modelo que está aí, ele vai até Constantino e depois se dissipa pelo paganismo. Ele não vai mais para trás disso. É verdade. O que está hoje é uma junção, isso está no DVD Sã Doutrina, volume 3, detalhadamente. Exatamente. Esse processo que vem acontecendo um após o outro para chegar onde chegou hoje. E só o Criador sabe onde vai parar isso. Mas nós podemos ver que esse modelo que está aí hoje, se você fazer um estudo retroagindo no tempo, você vai ver que ele vai até Constantino. Depois de Constantino só sobra o mitraísmo, e aí elementos pequenos de cada cultura pagã. É o que eu ia falar. Agora, as práticas que se faz hoje nesse último templo aí de baixo, né? E depois na igreja que a gente conhece. Os templos evangélicos são as práticas não do templo lá de cima, não, nem do meio. São práticas de todas as religiões pagãs, tanto romanas como gregas, né? E essa também é pagã, cara, porque aquele templo de cima foi criado ao Deus das Trevas, e o de baixo era templo de Herodes. Então nenhum desses é do Criador, né? Nós chegamos um tempo a achar que era do Criador de Salomão. Eu também pensei. Pensamos que fosse, a gente estava enganado. Hoje tem mais do que provas que nenhum era. Você acabou de ver aqui, pode ver, templo é dinheiro, e semeando no templo de Salomão. Mas até então achávamos que não era pagão, mas até esses são pagãos. Agora só uma questão que eu penso... Mas as práticas desses dois não é nada a ver com a de cá. Com de lá, né? Não. Agora só uma questão que eu penso que talvez algum irmão pode querer saber, ou perguntar, né? Mas assim, mas no templo lá de Salomão, quando ele fez aquele templo, se era pro Deus das trevas ou não, o Criador se manifestou. Era bom você explicar o porquê que o Criador se manifestou. Isso está bem detalhado nos DVDs. Templo é dinheiro e semeando no templo de Salomão, mas não custa, né? Porque a arca dele estava lá. Salomão enfiou a arca lá dentro. E o conselho dele era com a arca. Por falar na arca, foi até oportuno, amada, para não deixar passar em branco, porque Davi, um certo dia que estava na sua casa toda de madeira, casa forte, casa dura, né? Uma casa resistente, ele disse, olha, eu estou aqui, estou bem protegido. Estou numa casa de cedro do Líbano. E a arca do concerto está lá, numa tenda de pele. Lá no deserto, né? E ele falou, farei a ele uma morada. Olha que prepotência, né? E o Criador disse, não, Davi, você não me fará morada, eu te farei morada. Depois que você morrer, levantarei o Salvador, que vai fazer a casa, vai construir a minha casa, né? Ao Rolial, a casa do Pai, em 3 dias. Beleza, amada. Só que ainda hoje, as pessoas têm muito mais Davi no seu templo de pedra do que verdadeiramente o Salvador nele, que é templo de pele. De pele. De carne, de carne. Aquele templo que o Salvador mandou fazer na terra, que nós chamamos de a congregação do deserto, que era, na verdade, o tabernáculo, aquele foi ele. E ele era de pele, porque era uma sombra nossa que somos de pele, revestido de pele. E aquela arca que morava lá era a sombra do Yahushua, o Salvador que mora dentro de nós. Mora dentro de nós. Só que para muita gente com coração de pedra e duro, tem um Davi morando lá dentro. Por isso é que bota Davi nas alturas. Nas alturas, né? Quando vai pregar o Salvador, na verdade prega primeiro Davi, depois manda aceitar o Salvador. E não aceita o verdadeiro templo que é de carne, mas o templo que Davi queria construir para o Altíssimo, que é o de pedra. De pedra. Né? Isso aí. Mesmo sabendo, nós sabemos que nós somos o templo, mas só é para saber, mas tem que entrar dentro do outro templo feito por homens e cultuar lá as coisas. Nós dissemos aqui, você puxou esse assunto, Salomão enfiou a arca dentro do templo de pedra. Foi. Onde a arca estava antes dele enfiar no templo de pedra? Estava na tenda de pele. Sim. Quem destruiu a tenda de pele para poder transformar aquilo tudo no templo de pedra? Salomão. Tá. Quem é que tem tentado destruir hoje a verdadeira, vamos dizer, blasfemada igreja do Pai, ao Rolial? Senão os próprios religiosos. É verdade. Do mesmo jeito que eles seguem tanto Salomão, do mesmo jeito que eles adoram tanto a Salomão, eles fazem como Salomão fez. Tá tudo certo. Salomão destruiu o que o Criador construiu. É verdade. A tenda que ele construiu no deserto. Salomão destruiu e no lugar dela colocou uma blasfêmia. Uma blasfêmia. Por
pegou a arca do Criador e colocou lá dentro do templo de pedra. Não é verdade, amada? É verdade, é isso mesmo. É isso que você poderia já saber há muito tempo se esse processo religioso fosse algo sério. Olha lá, amada. Quando falava Pedro e João subir a hora nona para falar, e falaram, eles subiram ou naquela escadinha da lateral ou naquela do meio que está sumida lá no desenho, no gráfico. Sim. Porque eram as duas subidas principais. Essa de trás que você vê é um corredor especial que levava direto às casas luxuosas com piscina dos sacerdotes. Então não tinha acesso à população por ali, somente pela frente onde lavava os animais, né? Aquelas escadinhas frontais, aquela lateral e aquela outra de lá que a gente não vê o comprimento dela, porque o desenho aqui não desenhou todo. Só que essa gravura, amada, tem seus historiadores que é a mais fiel do Templo de Salomão. Então você vê o tamanho disso, né? Era muito maior do que o templo de... Esse templo de Herodes era muito maior do que o de Salomão. Assim, amada, eu creio que falar muito aqui não vai, porque isso já está em outros DVDs, inclusive você deveria saber. Volume 1, 2, 3, 4. Também. Imperdível, tem muito sobre o templo. Exatamente. Só dizer para você o seguinte, olha, eles te fazem acreditar que você tem que ir nesse local aqui branquinho, porque é igual o Templo de Salomão, não é diferente. Templo de Salomão era templo do demônio, não tinha cadeira, não tinha altar, não tinha nada igual a igreja de hoje. Mas eles tentam amarrar essa igreja pagã de Constantino e de Roma a alguma coisa. Aí tenta amarrar ao paganismo antigo. Os levitas trabalhavam no templo de Salomão, eles trabalhavam por causa da arca. A arca estava lá dentro. Por isso é que eles trabalhavam no templo. Mas o negócio deles, o Criador os colocou para cuidar da congregação do deserto, que é o tabernáculo. Tá certo? Tá certo. Eu creio, amadinha, que por enquanto o que a gente poderia fazer é isso aí. Apenas mostrar agora essas imagens de um filme, para que a pessoa tenha uma ideia mais ou menos, mas isso já está também em outros DVDs, vamos ser bem rápido. Pompeu, no ano 40 antes do Salvador, invade Jerusalém, que está aqui pegando fogo. Aí ele mata todos os levitas. E Pompeu adentra no Santo dos Santos. Ele vai agora pegar a lei de Moisés ali, a Torá, né, o símbolo da aliança. E agora ele vai passar pelos levitas mortos e vai entregar ao judeu. Neste momento mudou a figura do negócio. Sai levita, entra judeu. Por isso que na época do Salvador eram os judeus que comandavam. Isso aí certamente é um acordo de Roma, né, com os judeus para dar uma pernada nos levitas. Coisa que a história não conta, mas que se você for juntar os fatos vai encontrar certamente isso. Assim, meu amado, eu fico muito agradecido a você por ter prestado atenção, por ter prestigiado esse trabalho. E conto com você, não para ficar me vendo todas as vezes, mas eu conto com você para levar à frente a verdade, para falar para as pessoas que não sabem, para repartir o pão verdadeiro e tirar as pessoas da Matrix. Não apenas a Matrix mundana, que vai terminar um dia aqui nessa terra, mas principalmente da Matrix do falso entendimento, da mentira, do engano, nas questões espirituais. Esta é a que pode fazer com que muitas pessoas venham a perecer eternamente. Obrigado, amadinho. Não julgues, e não serás julgado. Escutem essas palavras, senhores. Elas foram as palavras de um carpinteiro de Nazaré. O que fazem os religiosos? O que as igrejas estão fazendo? Eu estou vendo que a religião existe por um motivo: para oprimir todas as pessoas. Nossa. Para assustar e tornar a classe baixa submissa. Sentados aqui, vocês não sabem o que é o pecado e a vergonha. Nunca o que ele quer dizer? Sermões sobre fogo e... Não sei o que quer dizer. Quando o escritor Victor Hidberg sugeriu que esquecêssemos o conceito do inferno, o arcebispo Sindberg respondeu: claro, mas sempre precisaremos de um inferno para os ignorantes. Mas sempre precisaremos de um inferno para os ignorantes. As pessoas que estão no poder definem o que é certo, mas em nome de Deus, ninguém tem privilégios diante de Deus. Na semana passada, eu disse que o inferno não existia, mas eu errei, desculpem, minha gente. O inferno existe sim, o inferno existe nas religiões. Senhoras e senhores,
Não existia inferno antes. As religiões que inventaram o inferno. As religiões que inventaram o inferno. Ele não está falando sério. Não julgues! E não serás julgado. Essas foram as palavras de Cristo. E mesmo assim, isso é o que a igreja prega. Há mais de 1.700 anos! Mais de 1.700 anos! O que foi? Mais de 1.700 anos! A tortura, execuções, fanatismo, sangue, fogo, violência e transgressões. O que o senhor está dizendo? João escreve em sua primeira epístola: aquele que não ama permanece na morte. Essa é a lei! Essa é a resposta! Fique quieto, por favor! Não! O silêncio é muito conveniente. A única defesa que temos contra o silêncio Por favor, é falar. fique quieto, falar. por favor. A verdade o libertará. A verdade e o amor. O amor sem limites, incondicional. Esse é o único Deus que eu tenho para mostrar a todos vocês. O que é isso? Ele está blasfemando contra o Senhor. Não! Tem que fazer alguma coisa. Fique calmo, por favor. Aqui o Senhor não vai deixar daí. Alguns podem discordar, mas para mim, Deus é isso. Ele é maravilhoso de todo o tempo de Deus. Saia daí! Vai embora! Nossa, meu Deus.